Meu nome é Sérgio Domingos Pitelli e eu vou fazer uma explanação sobre a responsabilidade médica civil, criminal, ético-disciplinar e administrativa. No exercício da profissão, o médico pode ser questionado tanto na esfera judicial quanto administrativa, sendo na primeira tanto na esfera civil quanto criminal e na segunda em âmbito administrativo estrito sensu e ético-disciplinar. Antes de abordarmos em mais detalhes as várias situações, entendemos oportuno esclarecer os conceitos de culpa lato sensu, culpa estrito sensu e dolo. Culpa lato sensu divide-se em dolo e culpa estrito sensu. Dolo é a intenção de causar o mal. A ilicitude apresenta-se desde o início da ação e já se encontrava representada na mente do agente. Culpa estrito sensu corresponde à conduta comissiva ou omissiva que se caracteriza por imperícia, negligência ou imprudência. Nesta modalidade de culpa, o ato em si é lícito, mas durante a sua execução, por algum motivo caracterizado por imperícia, negligência ou imprudência, o agente desvia-se involuntariamente do caminho correto e pratica a conduta ilícita. Nesta situação, a ilicitude não se apresenta desde o início da ação e não há, em momento algum, a intenção de lesar representada na mente do agente. Na esfera judicial civil, a responsabilização se dá com base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O fundamento fático é que o médico, no exercício da profissão por ação comissiva ou omissiva, caracterizável por imperícia, negligência ou imprudência, cause danos ao paciente infringindo os artigos 186 e 927 do Código Civil e, basicamente, o artigo 14 do CDC. A conduta dolosa também enseja responsabilidade na esfera civil. Vejamos os artigos. O artigo 186 do Código Civil reza o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil diz: aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Já no Código de Defesa do Consumidor, o artigo que interessa no momento é o artigo 14, cujo caput diz: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Este texto espanta um pouco o médico, porque dá a impressão que a responsabilidade do médico é objetiva, como é a dos agentes que constam desse texto. Mas o parágrafo 4º deixa claro: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Portanto, a responsabilidade civil de médicos e dentistas é sempre subjetiva. É necessária a prova da culpa para que eles respondam em termos de responsabilidade civil. Da leitura desses artigos, chegamos a duas conclusões. A primeira é que a responsabilidade do médico, então, é sempre subjetiva. É necessário provar a conduta culposa, imperícia, imprudência e negligência, ou dolosa, e o nexo de causalidade com o dano. Fala-se na doutrina de uma tríade: conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre ambos, conduta e dano. Se não se verifica nexo de causalidade, não se materializa a hipótese de responsabilidade civil. A segunda conclusão é que o dano pode ser tanto material quanto moral, e aqui falamos também de dano estético. O artigo 186 fala: ainda que exclusivamente moral. Uma observação, que não se trata de conclusão, porque é matéria doutrinária, é que se deve levar em conta a dicotomia entre falta técnica e falta contra o humanismo. A falta técnica é a falha na execução do ato médico, é a chamada má prática médica ou erro médico, o agir sem se ater às regras da arte. As faltas contra o humanismo consubstanciam-se numa série diversificada de condutas que vão desde situações singelas, como por exemplo, falta de pontualidade do médico, até situações mais graves, tais como a não obtenção do consentimento informado para a execução dos procedimentos. De pertinente com referência a esta dicotomia é que as faltas contra o humanismo são por si só aptas a gerar indenizações por dano moral. Ou seja, não precisa haver erro médico, propriamente dito. As indenizações na esfera civil, por serem de natureza patrimonial, podem ser garantidas por seguro, o assim chamado seguro de responsabilidade civil profissional, que será objeto de outra palestra desta série. A responsabilização judicial na esfera criminal se dá quando, após conduta culposa lato sensu, sobrevém dano corporal, lesão corporal ou mesmo óbito. A conduta pode ser tanto por culpa estrito sensu quanto por dolo. Além da incidência dos artigos 186 e 927 do Código Civil acima transcritos, concorrem aqui também e principalmente os artigos 121, homicídio, e 122,
129, lesão corporal do Código Penal. Pela possibilidade de repercussão patrimonial do ilícito na esfera criminal, os seguros de responsabilidade civil garantem despesas com a defesa do segurado, por exemplo, honorários de advogado. O ilícito administrativo estrito sensu é o que se dá com o médico servidor público perante a administração. Diversamente dos ilícitos penais e mesmo dos ilícitos ético-disciplinares, não há tipificação detalhada de condutas e cada ente público tem sua lei com características próprias. O ilícito pode ser referente ao exercício da medicina ou não. Neste último caso e só neste, em se tratando de uma prática médica com possível repercussão na esfera civil, os seguros também podem garantir as despesas com a defesa do médico. Um caso particular de ilícito administrativo é o ilícito ético-disciplinar, sujeito à fiscalização e apuração pelos conselhos de classe. As normas que regulamentam o comportamento profissional são estabelecidas pelos respectivos conselhos de classe, consubstanciadas no Código de Ética de cada profissão e eventuais resoluções. No caso dos médicos, o atual código foi estabelecido pela Resolução 2117 de 2018. As sanções são as estabelecidas pelo artigo 22 da Lei 3268 de 57, que criou os conselhos de medicina. Um dado importante de amplo desconhecimento dos médicos é que, em grande proporção, a quase totalidade, as condutas tipificadas no Código de Ética Médica não implicam resultado, ou seja, não é necessária a ocorrência de dano ao paciente. Por exemplo, o artigo 87 do Código regulamenta a elaboração do prontuário médico. O simples fato de não haver prontuário ou de ser de má qualidade já implica infração ética. Não é necessário que o paciente seja prejudicado pela má qualidade. Também para os ilícitos éticos, se a conduta do médico implicar risco de arguição na esfera civil, as despesas com a defesa poderão ser cobertas pelo seguro, desde que o dano seja decorrente de ato médico coberto e seja possível de condenação a indenizar o paciente. Por último, cumpre registrar que as decisões nas esferas judiciária e administrativa são independentes, não há vínculos entre elas.